Há mais ou menos um ano atrás, menos de 1.500 casos de Covid-19 tinham sido diagnosticados e apenas 20 fora da China. Agora, em fevereiro de 2021, já são mais de 100 milhões de casos no mundo todo. Com toda essa circulação em cada pessoa infectada, o vírus foi se multiplicando e adquirindo novas formas genéticas. O debate virtual de hoje recebe a bióloga e doutora em saúde pública, Ruth Andrade, para nos atualizar sobre o que se sabe das mutações do novo coronavírus. Doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo ótimo, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês, é um prazer. Doutora, eu gostaria então de começar a nossa conversa te perguntando o que de fato são essas mutações e onde e como elas de fato acontecem. Pois bem, eu acho que primeiro seria interessante se a gente explicasse o que é um vírus. O vírus é uma molécula, né, uma entidade que não é considerado um ser vivo, mas ao adentrar uma célula de um ser vivo, ele se multiplica. Então a gente costuma dizer que tudo que o vírus gosta de fazer é entrar numa célula, porque a partir daí é que ele vai se multiplicar e poder ser transmitido e se fixar como uma geração nova de novos vírus. E como é que isso acontece? Isso acontece muitas vezes dentro da célula. Um número muito grande de cópias vão acontecer dentro de cada célula. Se a gente pensar que cada pessoa recebe uma carga de vírus, não é apenas um vírus, essas multiplicações serão inúmeras. E por conta dessas multiplicações acontecerem de forma rápida e no número muito grande, ocorre o que se chama de erros nessa cópia. Então, como o vírus é formado por uma sequência genética, você pode ter trocas, Sim. substituições de proteínas, de nucleotídeos ou perdas. E são essas situações que vão ou fazer com que o vírus fique, entre aspas, melhor para ele e pior para nós, ou pode acontecer ao contrário. Essas mutações podem não significar nada em termos da situação do vírus adentrar uma célula e para nós também não, ou pode ser uma situação que para ele seja ruim, ele não consiga adentrar a célula e ele já é eliminado ali mesmo. Então a gente tem essas três situações. No mundo já foram diagnosticadas 3 variantes, né, doutora? Uma no Reino Unido, uma na África e uma aqui no Brasil, na América do Sul, aqui no Brasil. O que a gente já sabe sobre essas novas variações? Elas são mais letais? Elas são mais propensas a, enfim, a infecções? São mais contagiosas? O que já dá para a gente dizer? O que já se sabe sobre elas? É importante a gente voltar só um pouquinho dizendo que a partir do momento que você faz o diagnóstico por PCR, que é aquele que vai identificar o material genético do vírus, você constantemente está vendo variantes, né? A gente está identificando variantes, porém começam a aparecer variantes de interesse no sentido de que elas podem trazer alguma modificação no comportamento do vírus e, portanto, alguma modificação na dinâmica da pandemia. Essas variantes é que a gente chamaria de cepas, que é quando ela já se comporta um pouco diferente do vírus original que lhe deu origem, seria o vírus ancestral. E o que se sabe é que essas 3 cepas têm modificações comuns e que essas modificações elas aconteceram justamente na proteína que vai permitir que o vírus entre na célula. Como é que acontece? A gente disse que é o mecanismo de chave e fechadura. O vírus tem a chave, que é aquela espículazinha da proteína, e a célula tem a chave, tem a fechadura, desculpe. Essa chave ela tem que entrar na fechadura. Ela pode ser uma chave que conecta perfeitamente, pode ser uma chave que demora um pouquinho, tem alguma dificuldade para adentrar. E o que se tem visto é que uma das mutações que ocorrem nessas variantes, ela está propiciando o vírus entrar de forma mais fácil dentro da célula. E o que isso significa? Significa mais vírus entrando na célula
mais proliferação e, portanto, mais contaminação. Perfeito, doutora. E o que significa essas mutações parecidas, né? Elas têm características parecidas, né? Essas 3 variações, elas terem surgido em Isso 3 lugares diferentes do mundo. O que isso quer dizer para a gente, né? Isso é muito interessante. Isso, do ponto de vista evolutivo, é extremamente interessante, porque a gente está vendo a evolução acontecer, né, ao vivo e a cores, infelizmente, numa situação de pandemia. Mas o que acontece, isso se chama convergência. Como as mutações elas são aleatórias, elas acontecem independentemente da nossa vontade ou da vontade do vírus. Só abrindo um parênteses, a mutação ela é aleatória. O fato da gente estar propiciando essas mutações, porque a gente está deixando o vírus se multiplicar, aí já não é aleatório, é uma ação humana favorecendo essa situação. É uma situação em evolução que a gente chama de convergência. São situações que acontecem ao mesmo tempo, independentes, não são de ancestrais comuns, não tem nenhuma força, vamos dizer assim, induzindo aquilo a acontecer. É o acaso. Mas pelo fato de estar acontecendo inúmeras multiplicações por causa da alta contaminação, a chance dessas convergências acontecerem aumenta. E em relação a esse ritmo de mutação do coronavírus, ele está dentro do esperado? Ele está indo mais rápido do que se esperava? Qual é a sua visão em relação a isso, doutora? O ritmo da mutação do vírus ele não vai modificar. O que modifica é a gente ter um número maior, porque a gente está propiciando que ele faça cada vez mais cópias de si mesmo. Nós tivemos uma volta aí da vida, entre aspas, normal, e isso favoreceu muito esse ritmo acelerado, muitas cópias e, portanto, muito mais chance dele se multiplicar, e dentro dessa multiplicação, as mutações que podem ter interesse na nossa pandemia, no sentido de trazer agravamentos, a gente está dando chance disso aparecer mais. Então, o que está acelerando, na verdade, é o nosso comportamento. Para o vírus, nada muda. Faz sentido, doutora, a gente afirmar que as variantes mais contagiosas, elas prevaleçam ou têm uma vantagem adaptativa, principalmente falando aqui da que apareceu aqui no Brasil? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é bom que a gente pode explicar o seguinte, isso não faz parte da... Às vezes a gente escuta alguém falar assim, o vírus ele está tentando se adaptar ao ser humano. Não, não é isso. O vírus não tem vontade de nada. A única coisa que ele quer é entrar na célula. Sim. Mas o fato dessas variantes propiciarem que ele entre melhor na célula, elas vão prevalecer com certeza. E a gente corre o risco também de acontecerem que às vezes a pessoa pensa, fui contaminado por uma variante, mas você entrou no seu corpo, não foi só aquela variante. Outros vírus, vírus entraram ali que podem ser de variantes diferentes. E a gente teme que de uma variante se misturar com a outra. A gente ainda não tem isso detectado e esperamos que isso não aconteça, porque isso também pode gerar outros problemas. Mas isso procede você dizer que a partir do momento que essa variante consegue entrar melhor na célula e, portanto, ter mais sucesso no momento de se replicar, ela vai prevalecer. E é aí que mora o perigo, né? E você já falou um pouquinho sobre isso, mas gostaria de te perguntar isso, quanto à falta de controle, né, da pandemia, ela contribui para que ocorram novas variações, né? Estou te perguntando isso porque a gente já teve noticiado casos de reinfecções aqui no Brasil, né? Um caso, se eu não me engano, já foi notificado de reinfecção dessa variante brasileira, e a gente presenciou o caos que se instalou no mês passado em Manaus, né? Deflagrou uma falta de oxigênio naquela região, enfim. Como é que essa falta de controle também contribui para que novas variantes surjam e cada vez mais fortes, né, doutor? O fato de você não controlar a transmissão do vírus
você vai propiciar sim que ele se multiplique mais, e por conta dessa aleatoriedade e esse número grande de descendentes de uma linhagem original, você vai propiciar que variantes surjam, e dentre essas variantes, aquelas que podem ter um interesse no sentido de piorar a questão da pandemia. Isso por quê? Porque quando você tem as pessoas que adoecem, aquelas pessoas vão resolver ali a questão de o vírus não ser transmitido depois que elas se recuperaram. Porém, você tem aquelas pessoas assintomáticas que estão circulando livremente e que estão transmitindo constantemente o vírus, e aí sim a gente tem ainda mais esse agravamento. E por isso a gente precisa das medidas de proteção de qualquer forma, independentemente da situação de agravamentos ou não. Certo. E como é que o mundo está vendo essa questão das mutações, doutor? Como é que o mundo está enxergando isso? Quais são as medidas que outros países têm tomado para evitar essa proliferação, para que essas mutações ocorram de forma mais contida? O que a gente tem verificado primeiro, muitos voltaram à situação de lockdown, de fechar mesmo o comércio, de restringir mobilidade de qualquer forma. Alguns de uma forma mais branda, outros não, dependendo da situação. E uma corrida pelas vacinas. Além dessa restrição da mobilidade, a questão de vacinar o quanto antes a população, para você evitar que ocorram as contaminações em número tão elevado como a gente está vendo. Tá certo, doutor. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar nosso intervalo e na volta a gente fala como o país tem se preparado para conter as mutações e a eficácia das vacinas para esses casos. Não sai daí não, a gente volta já já.